Olá, alunos! Olá, turmas! Sejam bem-vindos ao nosso componente mais amado, a Educação Física. Eu sou o professor Paulo Ricardo, seu professor de Educação Física. Estarei junto com vocês nessa oportunidade de aprender muito mais. Vamos ver o que nós temos por objeto de conhecimento para esta nossa aula? Vamos lá? Na aula de número 2, temos aí por objeto de conhecimento rede divisória e parede de rebote, mais especificamente os esportes dessa categoria. Por detalhamento, vamos aprender um pouco hoje sobre o tênis e sobre o racquetball, modalidades talvez novas, diferentes do nosso cotidiano, mas que nós vamos aprender e quem sabe começar a praticar. Sem mais delongas, vamos de aula? Vamos lá! E antes de nós adentrarmos nos detalhes de cada uma dessas modalidades, eu trouxe alguns conceitos importantes aqui para a gente falar, aprender e discutir. O primeiro deles é o conceito de esporte, que para nós nos apropriarmos, eu vou ler para vocês, é toda a modalidade, toda a atividade física competitiva, reparem, com regras e objetivos bem definidos. Então não é qualquer jogo, qualquer brincadeira que vai ser esporte, vai ser aquela que tem o viés competitivo, com regras e objetivos bem definidos. O objetivo dessas modalidades, é a superação dos adversários em absoluto respeito às regras. Lembrem, não é simplesmente ganhar, vencer. Eu preciso também respeitar as regras desses esportes. E aí, esse conceito, lendo aqui, ele parece muito vazio, muito pequeno, e a gente vai ampliar ele um pouco mais. Olha só, os esportes eles podem ser classificados. Eu coloquei ali no centro os esportes, E a gente tem as ramificações. A gente vai ter os esportes de invasão, os esportes de marca, os esportes de precisão, técnico combinatório, os e-sports. E aí eu chamo a atenção que é uma modalidade mais nova, São os esportes eletrônicos, o videogame, os esportes oriundos aí do processo de esportivização do virtual. A gente vai ter os esportes de combate, os esportes de campo e taco e os esportes de rede e parede, que é aquele que aparece lá do outro lado, que nós vamos tratar nesta aula, ok? Para a gente entender um pouco melhor o conceito desse, que é o detalhamento da nossa aula, ali é o ponto-chave, é o ponto mais específico da nossa aula, vamos conhecer esse conceito dos esportes de rede e parede. São aquelas modalidades em que os jogadores utilizam uma raquete ou outro tipo de implemento para enviar a bola sobre a rede, no caso dos esportes de rede, ou contra uma parede, no caso dos esportes de parede, com o objetivo de marcar pontos marcar pontos ao fazer com que o adversário não consiga devolver a bola de forma correta dentro das regras ali de cada uma dessas modalidades. E aí, para a gente separar um pouco mais ali o rede e parede, eu trouxe o conceito só dos esportes de rede, olha só. Eles vão incluir modalidades ali como o vôlei, o tênis, o badminton, o futsal. Eu vou pedir para vocês riscarem dali esse futsal, tá? Ele não se enquadra nessa modalidade, ainda que ele tenha a rede lá na trave, mas ele não vai ser um esporte de rede. E aí, fiquem só ali com os primeiros, o vôlei, o tênis, o badminton, porque são esportes onde a bola tem que passar por uma rede que divide ali entre dois lados, aspecto que não é do futsal e que entrou aqui de gaiatinho. Então já risca ali o futsal, não faz parte dessa categoria. A gente vai ter também os esportes de parede, olha só. Nesse, a bola rebate contra uma ou mais paredes, sendo os mais conhecidos aí as modalidades o squash, o racquetball e a pelota basca. Os jogadores eles tentam impedir que a bola toque o chão ou saia dos limites ali da quadra, ao mesmo tempo que eles buscam fazer o adversário cometer erro, não conseguindo alcançar essa bola dentro do limite de jogadas ou toques no solo permitido. Parece complexo, parece até complicado, mas na prática fica mais simples de você entender, mas não tão fácil de jogar, uma vez que requer muita agilidade e muita habilidade ali dos seus praticantes. A gente vai conhecer um pouco mais dessas modalidades, imergindo ali, aprofundando um pouco mais o conhecimento sobre o tênis de quadra, este que aparece para vocês aí em alto e claro, para que a gente deixe registrado que nós vamos falar sobre o tênis de quadra, que é praticado, que é jogado neste ambiente,
nesta quadra maravilhosa, olha só que bonita, que legal, né? O tênis de quadra, ele é um esporte praticado ali entre dois jogadores, né? Vai ser os singles ou em duplas, ok? Em que o objetivo é fazer a bola com a raquete, fazer com que a bola ali, usando a raquete, né, que ela passe por cima daquela rede que está ali atrás, dentro da área adversária, de modo que o oponente não consiga devolvê-la. Então eu vou usar algumas estratégias, velocidade, força ali na batida, são características importantes, mas não são as únicas, ok? Algumas jogadas, elas têm o objetivo de desestabilizar esse meu oponente, fazendo com que ele não consiga devolver a bola para minha quadra. Para a gente entender um pouco mais, olha só, o jogo ele é disputado em uma quadra retangular, dividida ali pela rede, como já mostrei para vocês. E ele pode ser jogado em diferentes tipos de superfície, como saibro, grama ou piso duro. Mas que a gente vai conhecer um pouco mais à frente as características desse piso e do campo de jogo. Para a gente conhecer de forma mais esclarecida, eu trouxe a história do tênis para a gente entender um pouco mais, olha só. O tênis moderno ele vai ter raízes lá no século XIX, embora a sua origem remonta a práticas de jogos medievais na França. A versão moderna do esporte começou a tomar forma, né? Ou se tornar um pouco mais famosa na Grã-Bretanha, no final do século XIX, quando o esporte foi estruturado com regras e com quadra fixa. Para a gente entender um pouco mais essa divisão histórica, aí, olha só, no século XII, o jogo originário, né, do tênis, ele era conhecido como Jeu de la Paume, e ele foi jogado na França, por isso tem esse nome em francês, onde os jogadores usavam as mãos para rebater a bola. Esse jogo ele foi precursor de muitos outros esportes aí que utilizam raquete. Um pouco mais à frente, em 1873, o major Walter Compton Wingfield, ele patenteou um jogo que é o Sphyristke, que é considerado o precursor direto do tênis, o tênis de quadra moderno, como a gente conhece hoje, né? O Sphyristke, traduzindo a arte de jogar bola. E as regras desse jogo eles foram bastante semelhantes ali às do tênis atual, por isso que ele é o parente mais próximo aí nesse processo de construção. Mais à frente, em 1877, a gente tem um marco aí que é a realização do primeiro torneio de tênis em Wimbledon, na Inglaterra. Evento que ajudou a consolidar o esporte. Esse torneio, né, ele se tornou um dos 4 grandes do circuito de tênis, conhecido como os Grand Slams, ok? Já no século XX, já bem mais próximo aqui da gente, o tênis cresceu em popularidade e se espalhou pelo mundo, com o surgimento de grandes competições. E aí eu cito os nomes de Bjorn Borg, Martina Navratilova, Roger Federer, que ajudaram a definir a história moderna do esporte. Aqui no Brasil a gente tem o Gustavo Kirten, né, o famoso Guga, que fez história aí jogando tênis. Para nós entendermos agora, já conhecemos um pouco da origem, da história, o objetivo, nós vamos compreender um pouco das regras desse esporte, tá bom? As regras do tênis de quadra, elas são bem estruturadas para garantir ali um jogo justo e competitivo. E a gente vai conhecer algumas delas nos próximos textos que vão aparecer aqui. Uma das características do porquê que ela tem que ser um jogo justo é porque ela traz ali o aspecto dos ingleses, dos nobres, dos lords, daqueles cavalheiros respeitadores. Então, os indivíduos que praticam esse esporte, eles têm que ter essa característica, né? É competitivo, mas eles precisam ser justos, retos, corretos ali quando estão praticando. O objetivo do jogo ele é rebater a bola sobre a rede para o lado adversário, de forma que ele não consiga devolver essa bola corretamente dentro dos limites da quadra ou nem consiga tocar nela, tá bom? A gente vai dar início no jogo, como muitos outros esportes que vão ser jogados ali na quadra. A gente vai fazer, o jogo ele vai começar com um sorteio, né, entre os jogadores ou duplas, que determina quem servirá o primeiro ou qual lado da quadra será ocupado.
Então, essa característica a gente tem até na pelada que a gente joga no campo da comunidade, no campo ali próximo da nossa casa, né? A gente tira ali o par ou ímpar, faz o sorteio para ver quem vai ficar com a bola ou com o campo. E aí, esse sorteio inicial, ele serve para isso. Pode parecer um detalhe nada a ver, mas pode fazer toda a diferença. Uma vez que o atleta pode ter uma habilidade melhor jogando, servindo, né? De um lado da quadra do que do outro lado. Então, se ele já começa do lado que ele se sente mais confortável jogando, isso pode representar uma vantagem para ele ao longo do jogo, perfeito? O vencedor desse sorteio ele vai optar se ele quer servir ou se ele quer escolher o lado da quadra. Então, o jogo começa um pouco ali com sorte, né? Uma vez que esse sorteio ele não depende de classificação, ele não depende de nenhum desempenho anterior. Não vem de um ranking, ele é o primeiro do ranking, então ele escolhe o lado que ele vai jogar. Não, é um sorteio. E aí ele precisa ter sorte para, dentro desse sorteio, quem sabe, garantir aí a possibilidade de escolher se vai iniciar o jogo ou se vai escolher o lado da quadra. Eu falei muito sobre o serviço, né? Professor, o que é esse serviço? Será que é do pessoal que junta as bolinhas? É do pessoal que limpa o material? Não. O serviço, para a gente entender, olha só, no vôlei, por exemplo, o saque ali para começar o jogo, né, ele vai servir uma bola para iniciar o rally, para iniciar o jogo. É como a gente chama no tênis de quadra. O saque ele deve ser feito de trás da linha de fundo da quadra, passando a bola sobre a rede. E o jogador ele tem 2 tentativas para acertar um saque válido. Mas por que esse saque não é válido? A gente vai conhecer as faltas um pouco mais à frente, tá bom? A devolução, como é que ela acontece? O adversário ele deve devolver a bola antes que ela toque no chão 2 vezes. Ou ultrapasse os limites da quadra. E aí a gente tem que, imagina, eu estou, deixa eu me posicionar aqui, eu vou sacar aqui de onde eu estou, de trás da linha, e aí eu vou sacar lá do outro lado, né? E aí imagina, se o meu oponente ele está na mesma direção que eu, e eu vou sacar lá naquela outra ponta, ele vai ter que deslocar daqui para lá para tentar pegar a bola. Então, é muito pique, como eu falei, pode parecer fácil e simples como um jogo de tênis de mesa, né, de ping-pong, mas não é tão simples quanto parece. Requer aí agilidade, requer sistemas energéticos de resposta rápida, então tem que treinar bastante, não é simplesmente pegar a raquete e sair batendo na bola, tem que treinar. A contagem de pontos do tênis de quadra, olha só, o tênis de quadra ele segue uma estrutura única, que é essa que eu vou apresentar para vocês agora. Quando a gente está com 0 pontos, olha só, a gente vai ter o love, e a gente lê mais ou menos ali lob, né? 15 pontos é o primeiro ponto ganho. Embora não pareça uma contagem que faça sentido, mas a gente vai ter aí essa sequência. O primeiro ponto ele vai valer 15 pontos, o segundo vai valer 30 pontos, o terceiro 40 pontos e por fim a gente vai marcar o game, que é o 4º ponto se o jogador tiver uma vantagem ali de pelo menos 2 pontos na frente. Para a gente entender de forma mais clara, talvez você já tenha jogado no vôlei aquele rally final, quando está ali, por exemplo, 11-11. Para fechar a partida, o jogo tem que ter 2 pontos de vantagem sobre o adversário. Se está 11-11, ele tem que fazer 13-11 para poder esse aqui sair ganhador. Da mesma forma, para marcar o game, tem que ter esses 2 pontos de vantagem, senão ele vai ficar sempre subindo, 1. Ele tem que abrir 2 pontos de vantagem para poder ganhar. A gente tem também, olha só, outra característica, o deuce, que é quando os jogadores estão empatados, como eu falei para vocês, 40-40. A gente tem o placar que a gente chama de deuce, e ele precisa abrir esses 2 pontos de vantagem para poder chegar aí ao game. A partir do deuce, o jogador precisa ganhar 2 pontos consecutivos para vencer o game. O primeiro ponto após o deuce é chamado de vantagem. Ok? E aí o segundo confere o game, aquele que vai sair o ganhador. Se porventura ele tem a vantagem, abriu ali o primeiro ponto, mas encostou de novo, deuce de novo, até que ele consiga vantagem e game e consiga fechar aquela partida. Ok? Perdão, a partida não, o set. O jogador ou dupla que vencer 6 games primeiro, com uma vantagem de pelo menos 2 games, vence o set.
Se o set estiver empatado em 6-6, a gente vai ter o tie break, que pode ser jogado para determinar aí quem é o vencedor. Para a gente entender um pouco melhor, olha só a partida. O jogo geralmente é disputado em melhor de 3 sets, ou melhor de 5 sets, dependendo aí da competição. Perfeito? Esse jogo, embora tenha todas essas características, não é tão complicado quando você entende todo esse sistema, como funciona, quando você entende o perímetro da quadra, por exemplo, onde a gente joga, a gente entende o que pode, o que deve fazer, aprende a regular força na hora do serviço ou saque, tá bom? E aí a gente ganha ali um pouco mais de habilidade. E aí pra gente ver se a gente consegue chegar próximo dessa habilidade, eu quero mostrar para vocês um pouco dos dados da quadra onde ele é praticado. Vamos lá? Olha só, a quadra de tênis ela tem dimensões específicas para garantir a consistência nas competições. Para a gente entender aí, olha, as dimensões, ela vai ter 23,77 metros de comprimento e 8,23 metros para jogos individuais e 10,97 metros para os jogos ali em duplas. Perfeito? Para a gente entender um pouco melhor, né? A gente já viu ali o tamanho, né? O retângulo grandão da quadra. Mas as linhas, olha só, a quadra é dividida por linhas de fundo, laterais e uma linha central que divide os limites da quadra. O serviço ele é feito a partir de uma área específica da quadra e a linha de fundo define os limites para o saque. A quadra para singles ela é menor, né? Como já disse a vocês, ela vai ter ali 8,23 metros e a quadra para duplas ela vai ter 10,97 metros de largura. Embora muitos números e texto podem não ter ficado muito claro, aparece aí para a gente agora a quadra com todas essas medidas, inclusive a diferenciação da quadra para duplas e para o jogo single, tá bom? Olha, tá aqui a quadra para o single, ela vem até aqui, ó. E se for um esporte ali praticado no dia que for duplas, ela vem até mais aqui fora, ó. Então a quadra ela vai ampliar um pouquinho, tá bom? Ela vai vir até aqui fora. Com a rede divisória, a área do fundo, aqui onde a gente vai fazer, vai ter todo o preparo ali, né, as pessoas, e aqui a área de saque. Perfeito? Agora com mais clareza, com visual, acredito que fica mais fácil de a gente entender esse ambiente de jogo. Outra característica legal, olha só, são os tipos de quadra. A gente começou a aula aqui numa quadra azul, né? E os tipos de quadra vão ser esses aí que aparecem para vocês: grama, saibro ou o piso ali que a gente chama de duro, né? A textura dura do piso. Para a gente entender um pouco melhor sobre essas superfícies de jogo, olha só, o tênis ele pode ser jogado em diferentes superfícies. Eu trouxe aqui a descrição para a gente, a descrição para a gente desses ambientes. Vamos conhecer? Olha só. O saibro, a quadra é feita de terra batida e ela oferece uma velocidade mais lenta para a bola. A grama, a quadra de grama ela é mais rápida e ela é tradicionalmente usada em torneios como o de Wimbledon. O piso duro, as quadras desse material, né, elas são feitas de concreto ou asfalto e elas oferecem uma velocidade intermediária no desenrolar do jogo. A gente vai conhecer alguns termos utilizados, olha só, no tênis. Ele é um esporte que conta com alguns termos técnicos que são usados ali e são um pouquinho diferentes do nosso contexto regional. Muitos utilizando ali a língua inglesa. E aí eu trago alguns para vocês, olha só. O primeiro deles é o ace, quando o jogador faz um saque eficaz, gerando um ponto para si automaticamente, já ali no primeiro contato, né? Ele sacou e a gente vai marcar o ace, que a gente também conhece ali no vôlei, que a gente joga comumente. O uprace, momento em que o tenista se aproxima da rede para tentar fazer um voleio, né? Ele vai vir de baixo, vai tentar bater ali a bola para fazer ela tocar, quase que uma estratégia para enganar o adversário. O break, que equivale a um ponto no qual o jogador pode encerrar o game no saque adversário. O drop shot, quando o jogador lança a bola para perto da rede do adversário,
E o fall, momento em que o jogador comete um erro no saque, por exemplo, pisando na linha de fundo antes de lançar a bola. Outros termos, olha só, a gente vai ter o match point, que é considerado o ponto fundamental ali, quem sabe, para encerrar uma partida de tênis. O slice, que é quando o jogador tem o objetivo de despistar ou quebrar o ritmo do jogador, aquela jogada que eu disse a vocês, que ele faz lá na outra ponta, perfeito? A gente vai ter também o smash, que é quando o jogador lança a bola de cima para baixo junto à rede, vai ser uma batida de cima para baixo. O tie break, que é um game específico que pode definir quando há empate, né? Pode definir o jogo quando está ali no meio do empate. E talvez esse aqui mais comum à nossa língua, o voleio. O tenista ele rebate a bola antes que essa toque o chão. O voleio ajuda a decidir muitos jogos de tênis. Alguns torneios famosos desse esporte, olha só, a gente vai ter ali o torneio de tênis de Wimbledon, o US Open, o Roland Garros e o Australian Open. São torneios mais famosos e conceituados que os esportistas precisam alcançar ali o ranking mais elevado para chegar ali nesses torneios. Perfeito? Nós falamos então do tênis de quadra, olha só essa imagem que aparece para vocês, para deixar o registro na memória de vocês. Falamos aí sobre esse esporte maravilhoso, um esporte de rede divisória. Nós vamos conhecer agora o esporte de parede, onde o objetivo principal é fazer a bola tocar ali na parede, na frente ou lateral. Vamos conhecer o racquetball, olha só, que é um esporte de raquete jogado em uma quadra fechada com 4 paredes, onde os jogadores devem rebater a bola contra a parede frontal, de modo que o adversário não consiga devolvê-la antes de ela tocar o chão ou as paredes da quadra. Perfeito? Um pouquinho mais sobre o racquetball, olha só, o jogo ele pode ser disputado entre 2 jogadores, parecido com o tênis, né, os singles, 1 contra 1, ou em duplas, né, as 2 duplas se enfrentando. O racquetball ele é rápido, dinâmico e muito similar ao tênis, vai exigir ali habilidade e reflexos rápidos e também resistência física dos seus praticantes, dos esportistas que se submetem a jogar essa modalidade. Um pouco da história do racquetball, olha só, ele foi criado ali no início do século XX nos Estados Unidos como uma evolução para outros esportes de raquete, como o squash e também o handebol, que não usa raquete, mas utiliza ali a mão, né, como ferramenta para manusear a bola. O jogo ele foi desenvolvido por Joseph Sobeck, um profissional de tênis e squash que desejava um jogo mais acessível e jogável, né, em espaços menores. Então o Joseph teve a ideia de criar o racquetball. Para a gente entender um pouco melhor, numa linha histórica, o desenvolvimento desse esporte, eu trouxe para vocês, olha só, algumas datas importantes aí, olha, em 1949, o Joseph Sobeck, ele inspirado por outros esportes de raquete, ele inventou o racquetball como uma maneira de ser jogado dentro de uma quadra fechada. Ele desenhou a primeira raquete de racquetball, que era leve e de nylon, e estabeleceu ali as primeiras regras do jogo, né? O desenho ali de como deveria funcionar os primeiros jogos. Em 1950 foi realizado o primeiro campeonato de racquetball nos Estados Unidos, o que ajudou a aumentar a popularidade do esporte. Então guarde essas datas aí, 49 e 50 são marcos históricos para a modalidade. Um pouco mais adiante, nos anos 60 e 70, o esporte ele continuou a crescer. E em 1970 foi fundada a National Racquetball Association, NRA, né, que foi crucial para a formalização das regras e o incentivo ao crescimento competitivo do esporte. Por fim, aí um outro marco histórico, em 1973, a primeira competição mundial foi organizada. A Federação Internacional de Racquetball, tem a sigla ali, o nome invertido, né, o IRF, é International Racquetball Federation, foi criada para regulamentar e promover o esporte globalmente. Deu muito certo.
Hoje é uma modalidade amplamente jogada, discutida, tanto que nós estamos aprendendo sobre ela. Embora não seja muito comum ao nosso cotidiano, nós estamos aprendendo sobre essa modalidade. As regras do racquetball, elas são simples e têm o objetivo de manter o jogo rápido e dinâmico, ok? Para a gente entender um pouco dessas regras, vamos conhecer o objetivo do jogo. Ele tem por objetivo fazer com que o adversário não consiga devolver a bola corretamente. O jogador vence um ponto, né? Ele ganha ali um ponto quando o adversário falha em devolver a bola ou devolve de maneira inválida. O jogo tem início com o saque, como muitas das modalidades de rede, parede divisória e rede, né? O esporte rede e parede. O saque ele é realizado a partir de uma área delimitada na quadra, que a gente vai já conhecer, e o jogador ele tem 2 tentativas para realizar um saque válido, que deve ser feito em direção à parede frontal. Se o saque for falho, o adversário ganha o ponto. Então, não é interessante só pensar eu tenho que bater com força. Não, tenho que fazer a bola chegar na parede frontal e que esse saque seja válido, que ela consiga retornar, tocar no solo e retornar próximo ali, que o meu adversário consiga dar continuidade ao jogo. Como que ele vai fazer isso? Através da rebatida. Após o saque, o adversário deve devolver a bola, que pode tocar as paredes, tanto laterais como do fundo, e sempre deve sempre primeiro bater na parede frontal antes de ser devolvida. Como muitos esportes, a gente vai ter também dentro dessas regras as faltas, né? E aí algumas delas eu vou citar para vocês agora. Olha só, a falta de serviço, por exemplo. Vamos conhecer? É quando o servidor, né, quando aquele que vai iniciar o jogo, vai fazer o saque, lembrem sempre de serviço como o saque, ele consegue acertar o saque válido, tá bom? A gente vai considerar como falta. Falta dupla, quando o servidor comete 2 erros consecutivos, aquelas 2 tentativas que ele tem para iniciar o jogo. A gente vai ter também a falta de obstrução, que é quando um jogador impede o movimento ou a visão do adversário. Imaginem, ele sacou a bola e na hora do adversário receber, ele simplesmente passa na frente do adversário para tentar confundi-lo ou ofuscar a sua visão. Então a gente vai ter uma obstrução. Tudo isso vai culminar aí, para a gente entender um pouco melhor, na contagem de pontos. A contagem de pontos no racquetball é feita por rally scoring, ou seja, qualquer jogador pode marcar os pontos a cada ponto disputado, independentemente de quem está servindo ou não, ok? Então, a dinâmica do jogo é saca, a disputa está acontecendo e se eu peguei a bola e lancei de uma forma que o meu adversário não consiga recuperar, ponto para mim. Para a gente entender um pouco melhor essa pontuação, olha só, o jogo ele é disputado em sets e o jogador que vencer primeiro 15 pontos, né, com uma diferença de 2 pontos, vence o set. Caso o set termine empatado em 14-14, o próximo ponto decide a vitória do set. Eu falei em sets, né? O número de sets, normalmente, um jogo de racquetball é disputado em 3, melhor de 3 ou de 5, dependendo do formato da competição. Pontos para ambos, olha só. Em vez de apenas o servidor marcar pontos, no racquetball qualquer jogador pode pontuar, tornando o jogo mais dinâmico e imprevisível. Fica aí aquele mistério de quem será que vai vencer, né? Esse jogo ele é disputado em uma quadra com características específicas. Olha só, a quadra, pode voltar um pouquinho? A quadra do racquetball é uma área fechada com paredes e suas dimensões e designs são específicos. Embora ela lembre a quadra do squash, ela é um pouquinho diferente e a gente conhece um pouquinho dessas características agora, olha só. As dimensões, a quadra ela tem 12 por 2 metros de comprimento e 6 por 1 metro de largura, que é um pouco maior que a quadra do squash. As paredes, ela vai ter ali 4 paredes, né? A parede frontal, 2 laterais e uma parede no fundo. A parede frontal é onde os jogadores devem rebater a bola. Quanto às linhas que delimitam esse perímetro, olha só, as linhas elas estão ali pelo chão, né? Que delimitam a área de serviço e outras áreas da quadra. O saque ele deve ser feito na área de serviço e a bola deve bater sempre na parede frontal. A superfície dessa quadra, para a gente entender um pouco melhor,
elas podem ser feitas de diversos materiais, como madeira, piso de concreto ou piso sintético, dependendo da localização e do nível da competição. Para a gente conhecer esta quadra, olha só, a gente vê aí a quadra do raquetebol. É essa com as dimensões que apresentei para vocês. Perfeito? Bom, turmas, conhecemos aí duas modalidades muito interessantes, o tênis de quadra e o raquetebol. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aprendido muito. Deixo a todos um forte abraço e até a próxima.